Testemunha Ena Kuruna Ena Ho Ena Kuruna. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, minha amiga, meu amigo, você que está aqui conosco, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, querido Akai Cariri Fukachó, que gravou essa música que toca tanto ao nosso coração. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da aldeia. Então, como hoje é segunda-feira, dia do segundo raio, dourado, amor, sabedoria, dá uma fechadinha nesse olho sagrado e bonito que você tem e entre em contato com o teu melhor, que é o teu coração. Inspire devagarzinho no coração. Inspire devagarzinho na tua paz do coração. E através do coração, vamos entrar em contato com as energias do segundo raio dourado, amor, sabedoria, os queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, para que eles possam dispensar um pilar do raio dourado sobre todos nós que estamos aqui no programa da aldeia, trazendo amor, sabedoria ao nosso coração e à nossa consciência e nos ajudando a caminhar em direção ao nosso melhor, a nossa cura. Que assim seja. Uma aguinha, senão eu vou morrer de sede aqui ao vivo, é meio complicado. Aqui ainda é o Irineu de Liberale. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da aldeia. Um recadinho gostoso, que para nós é importante, espero que para você seja. Dia 25 desse mês, agora de agosto, o gosto já chegando, o agosto é mês do gosto e não do desgosto, é mês do gosto. Dia 25 teremos mais um módulo do Sagrado Feminino Masculino. São módulos até dezembro, uma vez por mês. Nós estamos no 5º módulo e a finalidade é trazer o equilíbrio para a nossa polaridade. Eu sou homem, meu lado direito é masculino, meu lado de esquerda é feminino. Você que é mulher, o teu lado direito é masculino, o teu lado esquerdo é feminino. O desequilíbrio das polaridades interiores dão as dificuldades de me ligar com o ser do outro sexo, com minha parceria afetiva. E nesse módulo nós ajudamos a perceber isso. É importante e tem ajudado muitas pessoas. Se você estiver interessado, cada módulo é diferente do outro. Se você perder os outros, não tem importância. O que vale é o que a gente vai ter dia 25, naquele dia. Você encontra no site da aldeia o Sagrado Feminino Masculino, clica lá, olha e manda um e-mail se você quiser se inscrever. O curso é acessível, é barato e é um dia de muito crescimento e muita espiritualidade. Dia 30 teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Então, estão abertas as vagas, é só você entrar no site da aldeia, olhar lá o ritual da Ayahuasca, você manda um e-mail para participar, ok? Muito bem, minha linda, meu lindo, estamos aqui então enfrentando este mundo que aparentemente está um caos. Kamala, Trump, Maduro, Netanyahu, Hezbollah, Irã, Lula, Bolsonaro, Corinthians, Palmeiras. São tantas as possibilidades que nós vemos polaridades opostas se colidindo, se confrontando, se agredindo, e nós não vemos aquilo que a mídia demonstra. Claro que a mídia é doente, a mídia é a serviço da sombra, não da luz, mas nós não vemos ações amorosas. Poucos são esses que são líderes, aqueles que assumiram o compromisso de estar aqui para conduzir a humanidade a um caminho de melhoria, de progresso, de equilíbrio. Poucos nós vemos aqueles que têm uma conversa, um diálogo determinado, positivo,
para levar a uma iluminação. E quando alguém aparece, o lado oposto, que às vezes pode estar apenas oposto, mas às vezes pode estar na sombra, tenta destruir qualquer energia de melhoria. E eu vou falar uma coisa séria para você, ó, tô pondo o dedo na tua cara e na minha também. Eu e você escolhemos estar aqui agora, nessa grande briga de dualidade. Observe o que acontece no mundo. A partir de alguns anos atrás, talvez 2010, 2012, lembra, um pouquinho antes das Olimpíadas, da Copa do Mundo no Brasil. Aí começaram, um pouco antes, os caras pintadas. Começou aqui em São Paulo, pelo menos, uma onda horrorosa de agressões na sociedade. E você não sabia de onde vinha. A partir daí houve uma polarização política e a vida seguiu com caminhos na política, promovendo aqui no Brasil, vamos pegar o Brasil, um desequilíbrio devido às ações das negociatas que se tem. Eu vi uma entrevista do presidente Lula. Eu não sou lulista, quem me conhece sabe, não sou. Meu partido seria outro e o meu presidente seria outro, mas é o que nós temos. Então, eu mando a minha vibração de paz e de harmonia, como eu mandei para o Bolsonaro o tempo inteiro, como eu mandei para Dilma, como eu mandei para o Temer, porque eu entendo que a gente precisa ser um presidente ou uma presidenta que promova um bem comum. E eu vi, e ele falou uma coisa interessante. Eu consigo ter, olha que coisa interessante, eu consigo ter no meu ministério ministros que apoiaram o candidato adversário e que não votaram em mim. Isso já pelo menos é um sinal positivo. É um pouco menos de ódio que existe nos processos políticos. E ele teve que fazer essa composição, senão ele não conseguiria fazer o seu governo, devido à polarização. A polarização ligada ao conjunto dos interesses. Que pena. E o interesse principal da vida humana, que é simplesmente o amor, não está no meio disso. É ainda o interesse do poder, da supremacia, de eu querer ser mais esperto ou ser a vítima de você. Por isso, eu quero falar no tema de hoje uma coisa importante. O tema de hoje é: só temos três opções. Mudar, ou mudar, ou mudar. Eu não vejo uma outra. Então, mudar. Por que eu, você e o resto, aqueles que a gente conhece, principalmente a quantidade de seres que nós não conhecemos, por que é tão difícil para a maioria de nós outros mudarmos? Abrir mão daquilo que eu acho que eu sei, abrir mão daquilo que eu acredito que seja a minha verdade, para deixar entrar uma nova informação que pode se transformar numa grande mudança. Eu já falei 3 vezes aqui no programa da aldeia e falo nos cursos, vou falar pela 4ª, não tem importância. Sempre tem suas aulas. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu estava no 3º ano, eu tinha uma professora muito querida, que ela no meio do ano ela foi embora, porque ela prestou um concurso na USP e foi dar aula na USP e não poderia, na USP não se permite ter a aula em outra faculdade. Então ela foi se despedir. Um pouquinho antes dela ir embora, ela levou a gente uma noite no anfiteatro da faculdade e colocou um filme, que é uma entrevista do Dr. Carl Gustav Jung. Segundo é falado, a última entrevista que ele deu, se não me engano, em 1969, antes de ele deixar esse plano. Então, foi um repórter da BBC de Londres, extremamente culto, nossa, uma pessoa
conseguia fazer uma entrevista com Jung tete a tete, pau a pau, porque ele tinha cultura para entrevistar uma personalidade como o Dr. Jung. E fez uma entrevista brilhante, falar de sonhos, reflexões, ânima, ânimos, Freud, inconsciente coletivo. Nossa, foi falando, né? Sombra. Aí ele fez a última pergunta, ele virou para ele, eu lembro a frase: mestre, eu vou te fazer uma última pergunta. Aí a câmara deu um slogan, um slow motion assim, na cara do Jung, parecia só aquele rosto venerável, aquele oclinho redondinho, e ele parece que tinha mais de 90 anos, totalmente lúcido. E o repórter perguntou: mestre, o senhor crê em Deus? E o Jung olhou para a câmera e falou: eu não creio, eu sei. Em 5 anos de faculdade, foi o meu maior aprendizado. O que eu estou querendo dizer? Eu luto pelo poder. O ser humano, não é o Irineu, o ser humano, mas eu, Irineu, em outros tempos, lutei muito pelo poder. Eu sinto, quero ter razão. Eu gostaria que o mundo funcionasse do meu jeito. Às vezes eu sou o agressor, às vezes eu sou a vítima. Às vezes eu julgo, às vezes eu sou julgado. Quando? Por quê? Porque eu creio em histórias. Vamos pegar aqui na brincadeira, que pena da política do Brasil. Eu creio em Lula ou eu creio em Bolsonaro? Um é ladrão, o outro é ladrão. Um é vítima, o outro é vítima. Estou fazendo uma reflexão. Não pertenço a nenhum dos dois lados. O meu lado seria um outro. Eu tenho crenças. E essas crenças podem mudar a partir do momento que chega uma nova informação. Aquilo que eu sei. O senhor acredita em Deus, mestre? Foi perguntado a Jung. Eu não creio, eu sei. Será que você entende o que você crê, o que você sabe? Somos seres cósmicos. Alguns milhões e milhões e milhões de anos. Eu aprendi com a espiritualidade, com um curso que nós fizemos até 1 ano e meio atrás, na aldeia, um caminho do eu superior, com o sagrado Mestre Jesus, que nós somos seres cósmicos. E nós temos acima de 2 bilhões e meio de anos de criação. 2 bilhões e meio de anos de criação. Que anjos que eu e você somos anjos. Estivemos aqui na Terra 2 bilhões de anos e meio atrás, ajudando a colocar os primeiros seres vivos na Terra. A primeira ameba, o primeiro unicelular, os animaizinhos da água, de repente uma pequena plantinha. A gente veio plantar, introduzir aqui na Terra a vida da criação. Como anjos, porque os anjos são os auxiliares do Deus. Num determinado momento, a gente quis dar um passo evolutivo, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nesse passo evolutivo, porque os anjos só servem. Nesse passo evolutivo, e anjo não tem livre-arbítrio. Nos foi dado o livre-arbítrio para fazer escolha entre luz e sombra. E esses seres cósmicos, por não termos uma maturidade emocional e espiritual, nós vivemos galaticamente múltiplas e uma profusão imensa de guerras cósmicas, tentando conquistar povos, destruindo planetas por energias atômicas, que isso é conhecido há milhões ou bilhões de anos. Como na Terra aconteceu na Atlântida, essa energia já existia e de novo ela voltou a existir com o advento
das bombas atômicas que os Estados Unidos, infelizmente, lançou no Japão em 45. Essa energia cósmica existe. Hoje, os seres cósmicos usam essa energia para uma outra finalidade. Eu e você somos seres cósmicos. Eu e você somos seres evolutivos. Eu e você numa consciência nova, porque como nós somos múltiplos, há pedaços meu e seu vivendo outras dimensões, vivendo outras experiências. E a partir do momento que o universo tem uma nova vibração, um novo caminho, a qual o universo irradia determinado potencial da criação, estamos entrando num novo ciclo. As nossas partes estão sendo juntadas através do coração. E eu que estou na Terra, eu e você, eu, Irineu e os outros, né? Que estou aqui na Terra, vivendo essa experiência humana de terceira dimensão, que é a mais densa e dificultuosa. Eu gostei da palavra dificultuosa, achei legal. Dificultuosa de todos, porque o nível dos obstáculos que eu tenho aqui é muito grande. Porque aqui na Terra eu tenho corpo emocional que nos outros planos, quarta, quinta dimensão não tem. Então eu tenho um jogo das minhas emoções e o jogo das emoções foi necessariamente criado para que a gente curasse o batalhador cósmico, que a gente curasse esse desafio que a gente viveu durante muito tempo de conquistar, de poder, de invadir povos, de dizimar, de usar uma alta tecnologia que a gente aqui na Terra nem imagina quando a gente estava a partir da quarta dimensão e usava. Outro dia teve uma mensagem aí que eu vi, semana passada, foi acho que quinta-feira ou sexta-feira, teve aí alguns lugares do planeta que apareceu uma luz brilhante à noite e que iluminou todo o sol. E então, claro que os astrônomos vão ter as NASAs e tudo, né? Vão dizer, não, porque isso foi um rabicho de um meteoro, de um cometa, que não sei o que lá, que a hora que entrou uma informação que veio da espiritualidade. A ser confirmado. Mas eu também não me preocupei. Não foi nada disso. Foi uma nave de seres reptilianos que tentou invadir o sistema do planeta Terra. Está proibido de fazer isso. E o comando Astacheran então deu aviso. Eles não aceitaram e essa nave foi destruída. Não tenho nada a ver com isso, eu sou só um papagaio. Eu transmito aquilo que eu aprendo e recebo como informação. Então, essa experiência galáctica fez com que, com seres, eu, você e os outros, sem maturidade emocional, sem consciência espiritual, apenas o desejo do ego de poder, praticássemos um monte de coisa que envolvia desequilíbrio, que são os obstáculos que eu tenho hoje na minha vida física, às vezes com doença, que ainda estão refletindo, na minha vida afetiva, porque eu não encontro um parceiro e uma parceira ideal, na minha vida profissional com os obstáculos de trabalho, na minha vida espiritual, às vezes vivendo dificuldades de energias densas que tentam atrapalhar minha caminhada. Tudo isso é um conjunto da minha obra, porque quando o Pai me tirou da condição de anjo e me deu o livre-arbítrio, eu passei a ser responsável pela minha história. E ao ser responsável pela minha história de luz e de sombra, no primeiro momento, por causa da falta de experiência, eu me apaixonei pela sombra. E o que a gente vê no mundo agora é as paixões da sombra se manifestando de todas as formas. De todas as formas. Pega a economia, pega aqui o Brasil. Eu tenho um conceito, eu escuto, acompanho política, acompanho um pouco de economia, não com profundidade, mas para estar bem informado, até pelo papel de psicoterapeuta, que eu atendo pessoas, empresários que têm um discurso
interessante e eles recebem as influências no seu lado empresarial daquilo que ocorre na sociedade. Então veja, uma incoerência que existe. O medo de uma inflação futura, um medo, estou falando e eu assumo isso, medo, faz com que o Banco Central mantenha o Brasil numa taxa de juros a terceira maior do mundo. Então, se você está com uma dificuldade financeira, você faz um empréstimo, você paga mais do que deveria porque a inflação está alta, está beirando os 4%, você paga 6% a mais ou mais 7% acima da inflação. Tem coerência isso? Não tem. Esse é o valor, tudo explicando o valor da sombra. Um valor daquele que tem o poder, daqueles que montaram a estrutura. Então essa consciência foi baseada no ego, ela é muito forte. E quando eu desci para a terra, eu vim com um propósito, eu e você, e os outros também. Viemos com um propósito, trazer essa consciência baseada no ego para que ela fosse baseada no coração. Fazer a substituição. Aquela visão de ego, minha e tua, fez com que eu fosse um guerreiro cósmico, que eu invadisse sistemas e planetas, promovesse guerra, igual os filmes do Jorge Lucas, porque já falei várias vezes, uma inspiração da espiritualidade, o Star Wars, sabe, o Darth Vader lá? Então, o Jedi, tá? Claro que tem a fantasia, mas a história foi canalizada de fatos que aconteceu, e você vê ali, não é falado, lembra, ele começa numa galáxia distante, muito distante, há muito, muito tempo, alguma coisa assim. A história não é da Terra. A Terra não estava habitada ainda. Ou estava começando a ser habitada. É uma história cósmica, a qual nós nos encantamos com a sombra, nós nos encantamos com o poder, e ainda ele está dentro de cada um de nós, reverberando na experiência de terceira dimensão da Mãe Terra, porque você, vim para cá. Por que eu vim para cá? Qual é a minha missão na Terra? Através das dificuldades, daquilo que eu juntei aqui no meu campo, e então é minha história que eu trouxe para ser curada, transformada, modificada, eu tenho que desenvolver a consciência baseada no coração. E eu vim com uma missão na Terra. Ajudar a evolução da Terra. Porque eu sou um ser de uma consciência superior àqueles terrícolas que estavam aqui, porque eu tenho mais tempo de criação. Não sou superior porque eu sou melhor, não. Sabe, quem tem mais experiência vira dono ou diretor. Quem não tem muita experiência começa agora com office boy ou com auxiliar administrativo, mas que poderá chegar também em cima. É nisso que eu estou falando. Não há diferença na criação. Todos somos um e iguais perante o Pai e a Mãe. Bom, então a gente tem uma experiência maior como batalhador cósmico. E aqui haviam seres mais recentemente criados no amor do Pai e Mãe. Então nós viemos fazer uma ajuda, a gente manipulou os seres que estamos aqui, entende? E a nossa missão foi de cura. A cura para a Mãe Terra que a gente agrediu, manipulou, e a nossa cura pessoal tentando entender algo que a gente não entendia, que somos todos um. Então, estando aqui, estando aqui, nós começamos a ter uma coisa interessante, o chamado da alma através do coração. A alma começou a chamar. Você deve parar de vez em quando e falar, pô, tá tudo errado, né? Não devia ser assim, o mundo deveria ser mais justo, as pessoas deveriam viver em paz, eu queria paz, eu não queria viver esses confrontos no meu trabalho, ou às vezes na minha vida pessoal, ou no meu lar, ou futebolística, política, eu queria viver tranquilo. Mas o conjunto das consciências ainda tem um campo de todas as coisas que estão aqui,
que eu trago para a minha cura, que eu não me libertei porque eu atuei com muita força e muito desequilíbrio diversas vezes. Então a alma faz um chamado. O chamado é para assumirmos quem essencialmente somos. E quem nós somos? O amor do Deus, da deusa, do Pai e Mãe. Só. Você e eu não somos mais nada. Nós somos o amor do Deus, Pai e Mãe. Ou do Deus, a Mãe e Pai. Só que a gente esqueceu, pela experiência, pelo livre-arbítrio, eu fui viver a sombra para agora voltar para a luz. Então, agora é o momento, quando o tema de hoje só temos 3 opções, mudar, mudar ou mudar, nós temos agora que assumir quem nós somos. Precisamos assumir quem nós somos. Mas para assumir quem nós somos, nós temos que abrir mão do velho. Do velho. Qual é o velho? Qual é o doente? Qual é o vício? Algumas possibilidades. Ter poder. Ser melhor e exclusivo. Querer que o mundo funcione do meu jeito. Olhar você como se fosse um outro inimigo. Um ser magoento que quando não funciona do meu jeito, eu fico com raiva, com mágoa e odeio. Tudo isso é coisa do ego. O que é uma farsa? Uma competição. Me achar especial e melhor do que qualquer ser. O que a alma diz? No meu ponto, vou falar o meu ponto de vista, espero que seja o seu. O que a minha alma diz para mim, Irineu? Eu preciso e vigio isso em mim, porque eu tenho tanta sombra como qualquer habitante do planeta, mas eu tenho escolhido nos últimos anos optar pela minha luz, e aí eu fico na contenda entre iluminar a minha escuridão que eu mesmo desenvolvi, para que ela não interfira na minha caminhada. Isso é consciência crística que nós trabalhamos na aldeia. Pegar a minha sombra e aceitar que eu sou ruim, que eu sou vaidoso, orgulhoso, teimoso, arrogante, desprezível, corintiano, palmeirense, Lula, sou Bolsonaro. Eu tenho a sombra, mas eu também tenho a luz da criação. Aceitar o meu escuro com a luz do meu amor no coração. Isso é a consciência crística. E não deixar a sombra tomar conta de mim, mas aceitar que eu tenho a sombra. Então eu preciso, para atingir esse caminho, procurar retomar um olhar amoroso pela vida. Amoroso não só pela minha vida, amoroso por toda a obra da criação. Olhar amoroso por mim mesmo. Olhar amoroso pela Mãe Terra e por tudo aquilo que ela produz. Nos elementais, o fogo, a terra, o ar, a água. O respeito a uma planta. O respeito à natureza. Não jogar uma bituca de cigarro no chão se você fuma. Ou uma embalagem de um salgadinho, de um biscoitinho, de um bis pela janela do carro quando você está na estrada. Não emporcalhar essa sagrada mãe que amorosamente nos dá a vida, que tem seres elementais sustentando a vida e o ser humano não percebe, loteia, vende, machuca, agride. Eu agradeço muito ao universo ter me dado em algum momento o chamado do xamanismo, para ter uma consciência que somos todos um, que nós temos no xamanismo, da importância que a Mãe Terra, porque um xamã tem obrigação, porque ele sente nas entranhas de ter um contato diferenciado com essa mãe. Agradecer todo dia essa mãe querida que nos dá vida. Mas, voltando nas 3 opções, que é mudar ou mudar ou mudar,
Esse caminho que nós estamos sendo chamados é principalmente cada ser humano destruindo em nós, olhando, assumindo e tentamos fazer uma mudança de perceber as nossas visões de diferença. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Não tem nada errado eu ser diferente porque eu não sou melhor. Não tem nada errado você ser diferente porque você é melhor. Somos todos quem somos. Não tem melhor nem pior. Tem quem desenvolveu. Tem com quem conquistou através da coerência, da amorosidade, da disciplina, do bom senso, do perdão. E entender que o único poder, segundo o Cristo cósmico, Jesus Nazaré Sananda fala, e nos falou algumas vezes nos trabalhos da aldeia, o único poder que você deve buscar é o amor. Qualquer outro poder, se o teu poder é se sentir mais belo ou mais bela do que o outro, se o teu poder está em ter um carro novo maravilhoso, se o teu poder é ter um AP maravilhoso, se o teu poder é ir numa pista de dança e querer ser o melhor dançarino, se o teu poder é ter muito dinheiro no banco ou em aplicações, se o teu poder é ter mais cultura e mais inteligência, você está cometendo um grande engano. Isso são dons que nós temos da criação. Que cada um foi feito diferente, porque o pai e a mãe têm um plano diferente para cada um. Nós somos diferentes do outro com o mesmo direito. Ele nos criou para determinadas coisas. Então, veja, o poder mesmo que eu tenho, como o Mestre Jesus fala, é o amor. Então, nessa visão, se eu entender definitivamente que cada um em si existe pela essa misericórdia divina, e essa criação, pai e mãe, tem um projeto diferente para você e para eu, por isso que a gente é diferente, por isso que a gente tem uma profissão diferente, e mesmo que a gente esteja na mesma profissão, nós não agimos iguais, nós observamos e sentimos as coisas diferentes. E essa diferença de um do outro cria a evolução. Porque se fosse tudo igual, imagina, seria uma monotonia. Mas há algo que precisa ter clareza. Voltando ao que a gente falou agora há pouco. Nós somos uma única família humana e espiritual, que eu repito em todo o trabalho da aldeia que eu participo. Porque a espiritualidade fala para mim, eu repito, somos uma única família humana e espiritual. Somos todos um. Não há privilégio na criação. E toda a vida, a minha, a tua e dos outros que a gente conhece e não conhecemos, é uma experiência de Deus, pai e mãe. A vida não te pertence, minha linda, meu lindo. A vida não me pertence, Irineu querido, que sou eu. A vida é uma experiência de Deus. E um dia a gente vai, porque Ele deu o corpo, a personalidade, para que a gente vivesse em nome dEle, porque eu sou uma célula dEle. Eu sou uma célula do sopro do amor do pai, da mãe. Entenda isso, que isso é importante. Você não existe como uma identidade. Você existe pelo amor da criação que permitiu a nossa existência para que junto com a fonte ele compartilhasse a vida. Mas nós somos todos oriundos dessa fonte. E para essa fonte a gente volta. Por isso, meu lindo, minha linda, está na hora de nós nos apaixonarmos por nós mesmos e abrirmos mão da paixão da sombra. A paixão da sombra que não deixa mudar. É o desejo de poder, é o desejo de eu ser mais, eu precisar mostrar que eu sou mais inteligente, mais esperto, mais bonito, mais isso, mais aquilo. E o amor? Onde está? Para fechar o programa de hoje, eu só falo para você, reflita aonde na tua vida, nesse momento, você está colocando o seu amor.
Este é o programa da aldeia, meu querido, minha querida. Então, dia 25 agora, nós temos de agosto o nosso curso, mais um módulo, o Sagrado Masculino e Feminino, o Sagrado Feminino e Masculino. No site da aldeia você encontra as informações, cada módulo é diferente, então vamos ter o módulo dia 25. É uma finalidade, um propósito do equilíbrio entre dentro de nós, o meu lado homem e o meu lado mulher, que cada um tem. E no dia 30, mais um ritual de cura e libertação da ayahuasca, sábado, último sábado do mês. Agradeço ao seu carinho. Não esqueça, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no bairro de Piranga, a nossa roda de cura. Agradeço a sua presença, um beijo no coração. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.